Olha só, em qualquer sistema de justiça existe uma preocupação que é fundamental. Como garantir que uma decisão seja justa, e não só o reflexo do humor ou da opinião de um juiz? Bom, é sobre isso que vamos conversar. Sobre os mecanismos que o próprio direito cria para controlar a si mesmo. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é esta aqui: o que afinal separa a sabedoria da arbitrariedade? O que impede que uma decisão seja baseada num capricho pessoal em vez de uma razão bem estruturada? Para a gente entender o tamanho desse problema, vamos imaginar uma história contada de duas maneiras, são dois cenários praticamente idênticos, mas com resultados totalmente opostos. De um lado, o juiz arbitrário, do outro, o juiz controlado. E essa comparação vai revelar a importância crucial do controle na hora de aplicar a lei. No primeiro cenário, com o juiz arbitrário, os fatos são os mesmos, uma ofensa entre vizinhos, só que as decisões são opostas. E o raciocínio? Bom, esse raciocínio, entre aspas, é só um disfarce para o preconceito. O resultado disso não é justiça, é desigualdade pura e simples. Agora, vamos ver o juiz controlado. É a mesma situação, mas a abordagem é outra história. No lugar do capricho entra o processo. O juiz aplica uma regra que já existe, um precedente. E com isso, as decisões se tornam consistentes. Aí sim, a lei começa a funcionar de forma igual para todos. Esse contraste todo já revela qual é a solução. O objetivo não é sair por aí procurando juízes perfeitos, que nunca erram. A ideia é construir um sistema que os guie, um sistema feito de mecanismos de controle. Para a gente entender essa solução, primeiro a gente precisa responder uma pergunta fundamental. Por que esses controles existem? Qual é o propósito deles, afinal? Todo esse sistema de controle pode ser resumido em 4 funções principais. Cada uma delas foi pensada para resolver um aspecto específico daquele problema da arbitrariedade que a gente viu no começo. A primeira função é a mais fundamental de todas, controlar o significado. Pensa bem, a palavra roubo, por exemplo, tem que significar a mesma coisa para todos os juízes. Sem um significado estável que todo mundo compartilha, a lei vira uma bagunça, fica imprevisível e simplesmente deixa de funcionar. A segunda função ataca diretamente o nosso juiz arbitrário. O objetivo aqui é garantir que as decisões venham da lei e não das preferências pessoais, da moral ou dos preconceitos de quem está julgando. É uma questão de submeter o poder individual à razão da lei. A terceira função olha para o direito como um grande sistema interligado. O objetivo dela é preservar a coerência. Uma única interpretação que não bate com o resto pode criar uma contradição que desestabiliza toda a estrutura, sabe? É como uma peça defeituosa num motor, que pode comprometer tudo. E por fim, a quarta função, a legitimidade. Numa democracia, as decisões judiciais são respeitadas não pela força, mas porque a sociedade confia que elas são justas e racionais. É justamente o controle que constrói e mantém essa confiança. Ok, então a gente já entendeu o porquê. Agora vamos passar para o como. Quais são as ferramentas e os métodos concretos que os juízes usam para colocar aquelas 4 funções em prática? Interpretar a lei não é adivinhar, é um processo metódico, com uma caixa de ferramentas bem definida. A gente tem desde a análise literal das palavras, o pé da letra, até a busca pelo propósito final da lei. Um bom juiz não usa uma ferramenta só, ele combina todas, como artesão, para construir uma decisão sólida. E além das ferramentas, existem tradições de pensamento, as chamadas escolas hermenêuticas. Elas oferecem a sabedoria acumulada de séculos, servindo como um guia. Cada escola, seja focando no texto literal ou na busca pela justiça prática, oferece uma perspectiva que ajuda a equilibrar as outras. Isso tudo nos leva a uma espécie de checklist da racionalidade. Uma decisão justa não pode só parecer certa. Ela precisa ser certa de acordo com critérios objetivos. Ela precisa ser coerente, ser compatível com o resto do sistema e um ponto crucial, ser aplicável a todos os casos parecidos de forma igual. Agora vamos voltar para a nossa história do começo e aplicar o que a gente aprendeu. Com esse checklist em mãos, a decisão daquele primeiro juiz, será que ela passa no teste? A resposta é um não bem claro. A decisão falha em testes básicos, falha na coerência, porque trata casos iguais de forma desigual, falha na universalidade, porque não cria uma regra para todos, e falha na justificativa, porque o motivo que ele deu não é jurídico, é um motivo pessoal. E, finalmente, a gente chega no mecanismo de controle que talvez seja o mais poderoso de todos, a obrigação de justificar a decisão.
Cada passo do raciocínio precisa ser transparente, aberto à crítica, e isso não apenas força o juiz a pensar de forma racional, mas permite que toda a sociedade fiscalize o processo. Agora vamos juntar todas essas peças. O que é que todas essas funções, métodos e critérios constroem juntos? Por que esse sistema todo é tão fundamental? O ponto crucial é este aqui. O contraste é gritante. De um lado, um sistema sem controles leva ao caos, onde a justiça é uma loteria. Do outro lado, um sistema com controles racionais cria uma ordem onde existe previsibilidade, igualdade e segurança jurídica. E aqui a gente chega na grande lição. Muitas vezes a gente pensa em controle como algo que limita a liberdade. Mas no direito, o controle racional funciona mais como uma treliça para uma planta. Ele não impede o crescimento, ele guia. Ele estrutura a interpretação para que a flexibilidade da lei seja usada de forma justa e inteligente. E para encerrar, fica uma reflexão. Este é o grande desafio. Como manter um sistema de controle que seja rigoroso o suficiente para evitar a arbitrariedade, mas ao mesmo tempo flexível o bastante para permitir que a justiça seja feita em casos complexos e inesperados? O equilíbrio entre a regra e a equidade é a busca constante do direito. É isso por hoje. Valeu!